1 Samuel, capítulo 26. 1 Samuel, capítulo 26. Todos os domingos nós estamos estudando o livro de 1 Samuel. Já estamos chegando no final, né? Começamos lá no capítulo 1, verso 1, e agora chegamos no capítulo 26. E hoje eu quero ver com vocês todo esse capítulo, se assim Deus nos permitir. Mas agora nós vamos ler apenas o versículo 1. Então deixe sua Bíblia aberta. Ao longo da exposição nós vamos olhando aí o restante dos versículos, tá? 1 Samuel, capítulo 26, verso 1. Quem achou diz amém. Pronto, os irmãos estão bom de Bíblia. Acharam, né? Vamos ler. Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos recorrer à Tua palavra e aqui encontrar aquilo que a nossa alma precisa, aquilo que o nosso coração precisa, aquilo que precisamos para viver de um modo que Te agrada aqui, durante o tempo que o Senhor nos concede aqui nessa terra. Fala conosco, Senhor, hoje mais uma vez. Nos dá graça por meio da Tua palavra, mais uma vez. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar fazendo uma pergunta. Como você reage diante das tentações? A questão é que todos nós somos tentados. Nem sempre da mesma maneira, nem sempre com as mesmas tentações, mas todos nós somos tentados de alguma forma. O autor de Hebreus, ele falando sobre o nosso Salvador Jesus, ele diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, com uma exceção, sem pecado. Jesus, ele experimentou o que é ser tentado, ou ser provado. E o objetivo foi que ele se tornasse o sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele olha para nós e ele nos entende. Ele olha para nós e Ele sabe o que sofremos diante das tentações. É verdade que alguns têm sugerido que Jesus ele foi tentado na mesma intensidade que nós, mas o objeto da sua tentação era diferente. Nós somos tentados a nos agarrar às coisas daqui e tornar estas coisas ídolos para nós. Enquanto que talvez a tentação de Jesus fosse abandonar logo tudo isso daqui para correr para a glória que Ele teve durante toda a eternidade com o Pai. Mas nessa tentação estava justamente o fim da sua missão. Se Cristo não fosse o servo sofredor que toma o nosso lugar, que morre na cruz pelos nossos pecados, nós não teríamos boas novas, não teríamos evangelho. Ainda estaríamos com os nossos pecados sobre as nossas cabeças. Ainda estaríamos com uma sentença de condenação esperando por nós. O fato é que a tentação em si ainda não é o pecado. A tentação é o convite ao pecado. A pergunta então é: como é que você lida com o convite da tentação? Quando a tentação bate na tua porta, te oferecendo muitas coisas, prazeres imediatos, alegrias, dizendo que aquilo vai resolver os teus problemas, que aquilo vai trazer o que você enfim esperava e satisfazer a tua alma. Como é que você lida? Como é que você responde às tentações? Você diz: seja bem-vinda, é isso que eu quero. Ou você toma a decisão de lutar
contra a tentação. Sabendo que naquela cruz o Senhor não morreu naquela cruz para continuarmos agarrados àquilo que só vai nos destruir. Ele morreu para nos dar vida nova. Como é que você reage às tentações, às ofertas, aos convites mentirosos da tentação, de que nela você vai encontrar tudo aquilo que você tanto precisa? Ela oferece muito e ela só entrega destruição. No texto que nós temos hoje aqui diante de nós vamos encontrar dois exemplos de pessoas lidando com a tentação, respondendo à tentação, e nós vamos também encontrar o resultado que cada uma destas pessoas vai encontrar na tentação. Então, basicamente, dois exemplos, dois resultados, ok? Vamos começar observando aqui o primeiro exemplo. Está aí no versículo 1, capítulo 26. Nós temos aqui a tentação de Saul. O exemplo da tentação de Saul. Como é que ele responde à tentação? Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimon. A última vez que Saul apareceu no nosso texto foi no capítulo 22, quando ele estava procurando matar Davi. Ele então teve um problema intestinal, entrou numa caverna, não foi? E mal sabia ele que Davi estava justamente naquela caverna. Davi teve a vida de Saul nas suas mãos, mas poupou a vida de Saul. Diante daquele fato, Saul chora, Saul chama Davi de filho, reconhece que pecou, reconhece que Davi era justo, inclusive reconhece que Davi seria o novo rei de Israel. E parecia para nós que nós tínhamos ali uma reconciliação, problema resolvido, Saul, enfim, caiu em si, não vai mais perseguir Davi. Mas a tentação bateu na sua porta. Os zifeus, povo de Zife, os mesmos que estavam macumunados com Saul no capítulo 22, aparecem aqui de novo. E eles aparecem trazendo a localização exata de Davi. Eles dizem para Saul: Saul, tu está com internet aí? Eu vou mandar a localização agora, né? Precisa pelo GPS de onde é que Davi está. Pronto. A grande questão é: e agora? O que Saul fará? Saul vai responder a essa tentação de maneira correta? Não. Davi é justo, eu não vou tocar em Davi. Ele poupou a minha vida, como é que eu vou tocar num servo leal assim? Ou Saul vai responder a essa tentação sucumbindo a ela? O que estava envolvido? Eu tenho percebido, Deus me rejeitou, o profeta Samuel antes de morrer já tinha me dito, ele tomaria o meu reino, os meus filhos não herdariam o reino no meu lugar, e ele daria para alguém que seria melhor do que eu. Eu descobri quem é Davi. Como é que eu posso evitar isso? Da perspectiva de Saul, tola. É só eu tirar Davi de cena. Eu matar Davi. E agora eu sei exatamente onde ele está. Olha comigo o verso 2. Então Saul desceu ao deserto de Zife, com 3.000 dos melhores soldados de Israel, em busca de Davi. Ele sucumbe à tentação. Ele acha que agora tem a oportunidade nas mãos, e ele não pensa duas vezes. Ele chama aí 3.000 dos melhores soldados, né? Eu não vou voltar, não vou falar sobre isso de novo. Já falei da última vez, né? Era aqui simplesmente os mais experientes, os mais fortes, os mais hábeis, 3.000, para irem buscar Davi, que tinha apenas 600 homens com ele. Bom, o arrependimento de Saul, portanto, foi meramente temporário. Foi coisa de momento.
Raiva passageira, mania que dá e passa. As suas lágrimas foram lágrimas de crocodilo, como dizem por aí, não é? Irmãos, eu já mencionei para vocês hoje aqui, que a palavra do Senhor nos diz que aquele que se arrepende e deixa, esse alcança a misericórdia. Arrependimento, basicamente, significa o quê? Dar meia volta. Você estava indo na direção do pecado, na direção da destruição, na direção da desgraça, na direção daquilo que desagrada a Deus, você entendeu. Que loucura é essa que eu estou fazendo? Como é que eu posso pecar contra o meu Deus dessa maneira? Se você se arrepende, o que você faz? Meia volta. Dá as costas para o pecado e começa a andar na direção do Senhor novamente. Saul não experimentou um arrependimento genuíno. Saul, ele é marcado aqui por ser alguém inconstante. Alguém que ora está lá dizendo, falando do Senhor, fazendo votos ao Senhor, praticando uma religião externa, oferecendo sacrifícios, holocaustos ao Senhor, mas ao mesmo tempo, o seu coração não está firme com o Senhor, comprometido de verdade com o Senhor, e as evidências disso são falta de arrependimento genuíno, falta de abandonar o pecado, de obedecer ao Senhor. Sabe, meus irmãos, um arrependimento de verdade, ele não é marcado meramente por coisas externas. Como é que eu sei que alguém se arrependeu? Não, porque aquela pessoa chorou tanto. Isso não é prova de arrependimento. Não é prova de arrependimento genuíno. Quantas pessoas eu já encontrei no meio do caminho, dizendo que estavam arrependidas, em lágrimas, mas não estavam. Como é que você sabe que elas não estavam? Porque a evidência de um arrependimento genuíno é mudança de vida. São atitudes transformadoras. É abandono do pecado. Isso é evidência. É lamento verdadeiro. Como é que eu pude estar agarrado a esse pecado quando Cristo morreu por mim? Eu não quero mais. Eu tenho um nojo do pecado. É dar as costas para o pecado e se voltar para Deus. Só reconhecer que você pecou, que você realmente está errado, que você realmente precisa mudar, não é suficiente. Quantas pessoas passam a vida inteira apenas nesse estágio? Não é realmente. Eu já estou cansado de conversar com gente assim. Aí você vai, você mostra na palavra, a pessoa concorda com tudo. É isso mesmo. Não é. Ou realmente. Mas continua lá, sem mudar nada, sem dar nenhum passo, sem avançar na direção de romper com o pecado e andar com o Senhor. Isso não é arrependimento. Não é arrependimento. Aqui está Saul, sucumbindo mais uma vez, perseguindo Davi novamente, querendo tirar a vida daquele que foi escolhido pelo Senhor. Está aqui, Saul. Irmãos, eu vejo esse texto, falo sobre isso, me vem tantas cenas à mente. Tantas cenas à mente. Pessoas dizendo assim, olha, eu me arrependo, eu sei que eu pequei, mas eu não posso largar. Pessoas dizendo, eu me arrependo, mas sabe de uma coisa? Aí pedir perdão, aí já é demais. Eu tenho que ir lá pedir perdão? Não, aí já é demais para mim. Pessoas dizendo que se arrependeram, mas continuam lá prejudicando o outro. Continuam prejudicando o outro. Pessoas que dizem que se arrependem, mas são incapazes de fazer reparação. Nós não podemos tolerar isso nas nossas vidas, irmãos. Não podemos, não podemos. E nem na membresia da igreja, nós não podemos tolerar isso. Quando nós
encontrarmos alguém, passa pela classe de membresia, vem para a assembleia, diz, eu quero ser membro da igreja. E nós soubermos, olha, eu sei que há uma pendência entre você e fulano. Você já resolveu essa pendência? E a pessoa disser, não, veja bem, sabe como é? Essa pessoa está dando todas as evidências para nós de que ainda não é o momento, de que ela ainda não tomou a decisão certa, marcada por arrependimento. E nós precisamos estar atentos a isso. Então a primeira reação aqui, reação de Saul, é um exemplo clássico de alguém que não sabe o que é arrependimento genuíno. Alguém que não dá evidências verdadeiras de que nasceu de novo, de que está andando com o Senhor. Mas nós chegamos no segundo exemplo, tá? O segundo exemplo é o exemplo da tentação de Davi. Davi também será tentado aqui. Como ele responderá? Da mesma maneira que Saul? Ou de fato resistindo à tentação? Vamos olhar versos 3 e 4. Saul acampou ao lado da estrada, na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom. Mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul o estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Né, comandante de seu exército, haviam se deitado. Saul estava deitado no acampamento, com o exército acampado ao redor. Vamos com calma aqui. Primeiro, mais uma referência a deserto. Eu tenho dito para vocês que esses capítulos 22, 23, 24, 25 e 26, né? Esses capítulos eles marcam o que alguns chamam de o período do deserto de Davi. Davi está no deserto, Davi está enfrentando provações, Davi está enfrentando tentações, a fim de que Davi se torne o rei que ele tem que se tornar. Ele está aqui na escola do deserto para aprender a passar e a enfrentar circunstâncias e ser o rei que ele realmente deveria ser. E qual é a tentação agora? Davi já escapou de Saul algumas vezes, já teve Saul nas mãos uma vez. A tentação agora para Davi é o seguinte: até quando você vai ficar fugindo? Você não está vendo que a única maneira de resolver esse problema é ir para cima de Saul e dar cabo dele de uma vez? A tentação de Davi, mais uma vez, é fazer justiça com as próprias mãos. Foi essa a tentação que a gente viu no capítulo 24, foi essa a tentação que a gente viu no capítulo 25, no caso de Nabal. Ele quase deu cabo de Nabal, não fosse a intervenção de Abigail. E aqui, mais uma vez, Davi tem essa tentação diante de si. E aqui ele tem uma postura ativa. Até então, a postura de Davi era sempre passiva, era sempre fugir, era sempre se livrar. Então Saul está atrás dele, ele está correndo para algum lugar. Mas agora, até mesmo naquele momento em que Saul entra na caverna, Davi não estava indo ao confronto. Foi uma oportunidade que veio até ele, que chegou, que caiu no colo dele. Mas agora ele tem uma atitude ativa. Ele se aproxima, ele vai saber se realmente Saul chegou, ele vai observar ali, espionar e ver onde é a localização exata em que Saul também está dormindo, onde Saul está. Davi tem essa atitude ativa aqui. Será que ele se cansou de fugir? Será que é a hora de acertar as contas com as próprias mãos? Uma coisa interessante no verso 5, é que é o próprio Davi que vai lá para o acampamento. No verso 5, né? Então Davi foi para onde Saul estava acampado. Não é alguém que ele mandou. Ele mesmo está indo na direção. Se antes ele era presa, Davi agora está se tornando o caçador de Saul aqui.
Bom, a tentação está batendo na sua porta. Até quando, Davi, você vai viver essa angústia? Sem conseguir dormir direito à noite, com medo de que o Saul e o seu exército cheguem no seu acampamento e acabem com tudo. Até quando, Davi, você vai fugir sem descanso, sem paradeiro, sem poder permanecer em lugar nenhum? Até quando? Se é guerra que Saul quer, será que não é o momento, Davi, de aceitar essa proposta de guerra? Notem, nós podemos dar 1000 boas desculpas para fazer aquilo que a gente sabe que não é o que Deus quer que a gente faça. Podemos dar 1000 boas desculpas, porque achamos que aquilo vai resolver o nosso problema imediatamente, mesmo que a gente saiba que não é o que Deus quer de nós. Deus às vezes deixa muito claro para nós: eu quero que você faça isso e eu não quero que você faça isso. Mas a gente começa a inventar desculpas piedosas. Não, Senhor, mas veja bem, é porque, olha só a injustiça, olha só o que está acontecendo, olha só, Senhor, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, no final eu vou poder acabar com essa situação, eu vou poder servir ao Senhor com mais liberdade. Nós podemos inventar 1001 desculpas piedosas, mas a grande questão é o que Deus quer da nossa vida. Que Deus quer. Sabe? Eu já vi esse filme também tantas vezes, né? Pessoa chegar e dizer assim: eu vou logo dizer umas verdades na cara dessa pessoa. Eu não aguento mais essa situação. Essa pessoa está precisando de umas verdades. Ok. Que coisa boa a gente falar a verdade, não é? Mas é desse jeito que Deus quer? É dessa forma que Deus quer? Não, pastor, mas o senhor não sabe, é porque o senhor... Eu sei que a Bíblia fala sobre falar a verdade em amor, não é? Eu não vou mais falar com essa pessoa. Cansei. Vou mais não. Essa pessoa não muda. Eu não vou mais falar com essa pessoa. Será que é desse jeito que o ministério da reconciliação é colocado em prática? Atitudes mais drásticas, né? Eu vou quebrar a cara desse infeliz. Preciso dizer alguma coisa sobre como a sua atitude está absolutamente de acordo com a vontade do Senhor? Pois agora que eu não pago mesmo. Já ouvi isso aí. De gente que queria ser pastor. Você tem uma ideia, né? E era o sogro que ele não queria pagar. O sogro prestou um apartamento para o cara morar. Aí ele teve uma desavença com o sogro, não pagou o aluguel e disse que não ia pagar mais. Irmãos, se você sabe que não agrada o Senhor, não tente dar desculpas não. Só obedeça ao Senhor. Não, mas se eu não fizer isso, as coisas vão ficar assim, vou ter essa dificuldade, essa pessoa vai continuar agindo dessa forma. Querido, obedeça o Senhor, confie nele, coloque nas mãos dele. Ele sabe resolver. Davi aqui tinha boas desculpas que ele poderia apresentar para tentar resolver logo de uma vez o problema com as próprias mãos. Será que é isso que ele vai fazer? Outra coisa interessante, aqui no versículo 5, é apresentado Abner. Abner vai ter um papel de destaque ao longo desse capítulo. Se você vê aí, ele vai dizer, Saul acampou ao lado da estrada, na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom, mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército, haviam se deitado. Okay? Esse Ner já apareceu anteriormente
aqui em 1 Samuel, tá? Era um cearense, falava muito né, aí botaram o nome dele. Não era isso não, tá? Ele era tio de Saul e ele acaba se tornando um comandante do exército de Saul. Ele é o braço direito de Saul, ele é o guarda-costas de Saul aqui, ok? Tanto é que onde Saul vai dormir, quem é que dorme lá do lado dele? O Abner, parente dele, o primo dele, né? O filho de Ner, ok? Bom, o que vai acontecer aqui? E por que Abner ele vai ganhar esse papel tão proeminente nesse capítulo? É possível, irmãos, que Abner ele esteja ocupando uma posição aqui que deveria ser a posição de Davi. Davi foi aquele que derrotou a ameaça de Israel, Golias. Davi é aquele que combateu os filisteus e aquele que trouxe tantos sucessos para Saul, que se provou como não apenas um líder militar, mas um homem de caráter. Porém, devido ao pecado de Saul, à loucura de Saul, é Abner que está ocupando esse lugar e Davi está sendo perseguido. Davi está sendo tratado como um inimigo. A pergunta que vai ficar é, será que Abner realmente é o melhor parceiro que Saul poderia ter? O melhor comandante, o melhor guarda-costas, o melhor braço direito que Saul poderia ter? Outra coisa interessante que aparece para nós aqui é uma descrição do acampamento. O modo como o acampamento ele é organizado. Então, deixa eu só ver aqui qual é o versículo. Pronto, finalzinho do verso 5. Saul estava deitado no acampamento com o exército acampado ao redor. O que parece é que a tenda de Saul ficava no centro e o exército ficava como uma espécie de círculo ao seu redor, ok? Por que é interessante isso daqui? Nota, Saul tem 3.000 homens à sua disposição, os melhores soldados, e ele está acampado exatamente no centro, certo? Será que isso é um reflexo da paranoia de Saul? Com 3.000 homens, ele ainda se coloca no lugar mais protegido por medo de algum tipo de ataque? Nós vamos ver daqui a pouquinho alguns detalhes, tá? Mas tem um outro detalhe interessante também. É que o modo como o acampamento está armado nos lembra o acampamento de Israel. Quando Israel passava pelo deserto, Israel levava consigo o tabernáculo, a disposição que Deus revelou de como o acampamento deveria ser montado era exatamente essa. No centro ficava o tabernáculo com a arca do Senhor e ao redor as tribos de Israel. O ponto interessante aqui é que Deus simbolizava como sendo aquele que estava no centro do seu povo. E agora, Saul, o rei de Israel, o representante de Deus na nação, era aquele que ocupava essa posição também central ali no meio do seu povo. Davi já se referiu a Saul como o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor. De modo que atacar o escolhido do Senhor, o representante do Senhor, seria um ataque, em certa medida, ao próprio Deus que separou Saul para essa posição. Será que, portanto, Davi, sucumbindo à tentação, tocaria naquele que Deus separou? Pecaria contra o Senhor? Esse é um ponto também importante. Olha comigo os versos 6 e 7. Davi perguntou ao hitita Aimeleque, não confunda com outros Aimeleques que já apareceram no texto, tá? E a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abisai: irei com você. Davi e Abisai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Pronto. Aparece agora aqui a figura de Abisai. Quem é esse Abisai? Aparece também o Aimeleque, o hitita, mas não vai ser dada muita ênfase a ele, então a gente não vai discutir muito sobre ele, porque ele é chamado de hitita. Era um povo que vivia ali naquela região, no meio do povo
de Israel, ok? Agora, Abisai, ele era sobrinho de Davi, ele era filho de Zeruia, que era irmã de Davi, ele tinha mais outros irmãos também, e depois, ao longo da narrativa, nós vamos ver que esse grupinho aí, de Abisai e os seus irmãos, vão dar um trabalho para Davi, certo? Mas aqui, o que nós encontramos? Davi, que é um voluntário, que vá com ele até a tenda. Não pode ir o exército todo, isso chamaria muita atenção, isso iniciaria um conflito, uma batalha. Imagine, os 600 de Davi contra aqueles 3.000, não era uma boa ideia. Mas agora, indo só Davi e um companheiro, eles poderiam talvez obter algum êxito. Então eles vão nessa emboscada, ok? Eles vão ali, imagina isso, 3.000 homens, aquela tenda no meio, né? Passar por meio dessas tendas até chegar onde Saul estava dormindo. Uma missão muito arriscada também, né? Então tá lá, Davi e Abisai. Estou invisível. Desliga o freio motor, né? Passando no meio para chegar onde Saul estava. Uma descrição da lança de Saul aqui também, mais uma vez, importante. Essa lança sempre, ela representa assim a ameaça de Saul. Por 2 vezes ele jogou essa lança contra Davi e pela graça do Senhor, Davi não foi atingido. Uma vez ele lançou essa lança contra o seu próprio filho, Jonatas. Só que agora a lança, tão ameaçadora, está fincada no chão ao lado de sua cabeça. Olha primeiramente a paranoia de Saul. Saul está cercado por 3.000 dos seus melhores soldados, dormindo lá no lugar mais protegido que havia, mas sua lança está ali do lado. É aquela figura da arma guardada debaixo do travesseiro, né? Está ali, se ele precisar, ele puxa na hora para se defender, para fazer o que for preciso. Só que há algum outro detalhe aqui, é que o modo como essa lança é descrito torna a situação muito mais ameaçadora para Saul. A lança está fincada do lado da sua cabeça. E está Davi, o seu inimigo, que está caçando ele nesse momento, junto com Abisai, se aproximando dele. Como é fácil pegar aquela lança e fazer como Jael fez contra Sísera, né? Lá no caso ela tinha um martelozinho, trá! Aqui precisava só pegar a lança e homens treinados, Davi e Abisai. Fácil fazer isso daqui. Será que o fim de Saul se aproxima? Olha o verso 8. Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe. Não precisarei de outro. Olha o conselho de Abisai, a proposta para Davi. Vamos resolver esse problema de uma vez por todas. Se Davi não quer sujar as mãos, deixa comigo, eu resolvo. Eu não sou como Saul não, que errou 3 vezes, né? Eu preciso de outra tentativa. Com um só golpe, eu resolvo o problema. Irmãos, Abisai aqui já está dando mostras de quem ele vai se tornar. Abisai será um homem violento, como eu falei. Ele vai dar trabalho para Davi, junto com seus irmãos. Outra coisa, o conselho de Abisai, ele não é um bom conselho. Porque ele é um conselho contrário aos propósitos do Senhor. Davi já foi avisado tantas vezes de que não era esse o caminho. Ele não deveria tomar o reino à força pelas próprias mãos, derramando sangue. Ele não deveria tocar aqui no escolhido do Senhor. Se o Senhor escolheu Davi para ser o novo rei, Davi deveria deixar isso nas mãos do Senhor e o Senhor resolveria. Mas agora Davi está aqui nessa situação, com esse conselho que parece resolver tudo, apesar de ser um conselho contrário à vontade do Senhor. E aqui é claro que a gente aprende uma coisa muito importante. Tenha muito cuidado com os seus conselheiros.
Com quem é que você se aconselha? É com pessoas que te colocam em situações de tentação? Ou pessoas que te aproximam mais do Senhor, da vontade do Senhor? Sabe, tenha muito cuidado com seus conselheiros. As más conversações corrompem os bons costumes. Quantas pessoas parece que estavam andando tão bem, de repente começa a se misturar, começa a caminhar com gente que não tem as ideias firmadas no Senhor, e dali a pouco se torna o oposto do Salmo 1. Como é que é o Salmo 1, né? Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Mas tem gente que começa a ouvir os conselhos dos ímpios e começa a parar. A imagem, né? Alguém que está andando aqui, escuta o conselho, aí para, começa a observar. Rapaz, esses ímpios parecem tão bonitinhos, parece que as coisas dão tão certo para eles, né? E no final das contas, está lá, assentado. Não há mais diferença nenhuma entre um e outro. Cuidado com seus conselheiros. Os conselhos que você tem recebido são conselhos do tipo: tem nada não, besteira. Eu fosse você, eu fazia assim, aproveita a oportunidade. Você sabe que não está de acordo com a vontade de Deus, mas você está ali, considerando o conselho dos ímpios. Cuidado com seus conselheiros. Como é que Davi vai lidar aqui? Vai receber o conselho do ímpio, seu sobrinho Abisai? Olha os versos de 9 a 11. Davi, contudo, disse a Abisai: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora, vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Davi aqui, irmãos, apesar de estar nessa postura ativa, como um caçador, e chegar diante da sua presa e encontrá-la completamente indefesa, dormindo um sono tranquilo e pesado, Davi revela qual era a sua verdadeira intenção desde o início. Davi não estava sucumbindo à tentação como fez Saul. Davi estava resistindo à tentação. E o que ele queria, na verdade, era mais uma vez dar uma prova da sua lealdade. Ele não foi ali para matar Saul. Nós vamos já entender esse detalhe aqui. Mas, nota, ele impede Abisai de cometer esse assassinato. E ele também mostra a sua convicção. O Senhor mesmo vai resolver esse problema. Eu posso descansar nele, eu posso confiar nele. Davi aqui, ele já aprendeu a lição com o caso de Nabal. O que foi que aconteceu com Nabal? Diante do conselho de Abigail, Davi disse: você tem razão, eu não vou tocar nele, deixa que o Senhor resolve. E foi embora. Nabal, assim que recebeu a notícia, já teve logo um piripaque, e 10 dias depois, morreu. Davi entendeu, Deus resolve, deixa com ele age do jeito dele. Aqui, inclusive, ele dá 3 alternativas para Deus, né? Pode ser que chegue a hora de Saul, né? Ele caia duro no chão, morra de velhice. Pode ser que Deus o mate, assim como fez com Abisai, com Nabal, dê a ele, sei lá, uma enfermidade, uma doença, um ataque. Ou pode ser até mesmo que ele vá por uma guerra aí contra os inimigos, como ele foi contra os filisteus, por exemplo, e acabe morrendo em batalha. Deus tem as suas alternativas. Deus tem todas as possibilidades para resolver esse problema. Deixa com ele. Deus vai resolver. Quando chegar a hora, Deus vai resolver. Deus vai fazer o que tem que ser feito. Ok? E aqui ele nos dá mais uma lição. Se para resolver um problema, ou para realizar um desejo,
você precisa pecar contra o Senhor, não faça. Davi está dizendo, eu não vou. Pode alguém fazer isso daí e continuar inocente? Eu não vou. Confie no Senhor, descanse no Senhor, entregue nas mãos do Senhor. Resista à tentação colocando nas mãos do Senhor e descansando com quem sabe mais do que nós, com quem pode mais do que nós, ok? E outra coisa interessante, opa, meu irmão, obrigado. Tem algumas águas aqui, mas nunca é demais. Quer aproveitar para beber um pouquinho. Outra coisa interessante aqui deixa eu voltar aqui para o texto. É que Davi, ele pega a lança de Saul e o jarro, né? Finalzinho do verso 11. E vai embora com essas duas coisas. Por que Davi, ele pega essas duas coisas? Vai ficar mais claro daqui a pouquinho no texto, tá bom? Agora, olha o verso 12 comigo. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada, e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. A gente ficou meio impressionado, né? Como é que Davi conseguiu chegar lá com Abisai no meio desses 3.000 soldados. Chegaram na tenda de Saul, chegou lá, estava Saul dormindo e o guarda-costas de Saul dormindo também. Como é que isso foi possível? A explicação é dada, porque o Senhor estava operando nisso daí. Aqui Deus mesmo, de maneira sobrenatural, operou para que Davi pudesse realizar essa situação. Deus estava totalmente envolvido nessa circunstância. Agora, quando a gente lê e a gente vê que Deus fez cair um sono pesado, isso lembra para vocês de alguma coisa? Lembra algum texto bíblico assim, em algum lugar? Hã? Lembra, mas eu não sei onde é que fica não, né? Adão e Eva, né? Lembra lá quando o Senhor fez cair um pesado sono sobre Adão, e a partir dali ele vai trazer a existência da mulher. Lembra o jardim, que também é palco de tentação, que também é palco de um momento. Naquele caso, Adão sucumbe. Aqui, o novo rei, a palavra para rei, a palavra hebraica, né? Mashiach, Messias, ele resiste onde Adão sucumbe. O fruto proibido estava ali diante dele, mas ele resiste, ele vence onde Adão falhou. Embora que, no finalzinho do capítulo passado, nós vimos os casamentos de Davi, que esse novo representante de Israel parece ser melhor do que Adão, mas ele ainda não é perfeito. Nós precisamos de um que seja perfeito. O verdadeiro Messias de Israel, o Cristo, que é a tradução grega para Mashiach, né? Messias em hebraico, o rei de Israel, o verdadeiro, aquele que a gente precisava, sem pecado nenhum. Veio muitos séculos depois de Davi, veio para resolver o problema mais profundo que nós temos, o problema do nosso coração, do nosso pecado. Veio para tomar aquela cruz no nosso lugar, como nós celebramos hoje aqui através da ceia. Mas voltando para cá, meus irmãos, Deus está provando Davi. Agora é engraçado, a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, ok? Lá em Tiago, nós temos essa palavra, tentação e provação, no capítulo 1 de Tiago, aparecendo o tempo todo. E quando a gente descobre que no texto grego é a mesma palavra pode ser traduzida como tentação ou como provação, aí às vezes dá um nó na cabeça da gente. A gente fica, como é que a gente resolve isso daqui? E a gente descobre que, na verdade, a diferença entre tentação e provação tem a ver com o propósito, ok? Então, quando, por exemplo, é o diabo que está agindo
por meio daquela palavrinha lá, a gente entende que é uma tentação, por causa do propósito dele. Mas quando é Deus que está operando, por causa do propósito dele, nós entendemos que aí já não é uma tentação, é uma provação. E pastor, como é que é esse negócio desses propósitos aí? Tá? Uma vez eu ouvi o Dr. Augusto Nicodemos falando de quando ele começou a ser um professor, né, de teologia. E ele disse que as primeiras provas que ele passava eram provas muito difíceis. Por que eram muito difíceis? Porque ele tinha um objetivo. Ele queria reprovar os alunos, que só passassem os melhores, que só passassem aqueles mais dedicados mesmo. Então o objetivo dele era reprovar quem não está fazendo por onde, né? Só que depois, quando passou o tempo, ele começou a entender que, na verdade, o objetivo deveria ser outro. Não reprovar. O objetivo deles deveria ser aprovar os melhores alunos. Então agora ele continuava fazendo provas muito difíceis, mas não mais querendo reprovar. Ele queria aprovar os melhores. O que foi que mudou, né? A prova continuava a mesma, mas o alvo era diferente. Quando Satanás nos tenta, o que ele quer? Que nós caiamos. Ele nos quer ver sucumbidos ao pecado. Ele nos quer ver afastados de Deus, mergulhados na lama, destruídos. Mas quando Deus nos prova, Ele quer trabalhar em nós e nos aprovar. Ele quer nos ensinar algumas coisas, nos ensinar a depender dEle, a crer nele, a confiar nele e continuar obedecendo a Ele, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. Deus quer que a gente saia preparado do outro lado, aprovado do outro lado. Então Davi aqui está sendo trabalhado por Deus por meio da provação. Embora que no meio disso, muitas vezes Satanás usa a mesma provação com o objetivo de ser uma tentação. E Davi está resistindo a essa tentação. Olha agora comigo os versos de 13 a 16. Então Davi foi para o outro lado e colocou-se no topo da colina, ao longe, a uma boa distância deles, e gritou para o exército e para Abner, filho de Ner: você não vai me responder, Abner? Abner respondeu: quem é que está gritando para o rei? Disse Davi: você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Porque você não protegeu o rei, seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. Juro pelo Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do Senhor. Agora olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele? Pronto. Davi aqui age com certa ironia, não é? Davi, por que ele grita para Abner? No primeiro encontro dele com Saul, que ele livrou Saul, ele falou com o próprio Saul. Mas agora ele está gritando aqui para Abner. Por quê? Em momento nenhum ele se referiu a Saul, apenas a Abner. Outra coisa, ele disse que entrou uma pessoa lá com o objetivo de matar Saul. Não era ele não quis matar Saul, não é? Davi estava contando a mentira? Não. Né? O sobrinho dele queria matar Saul, e ele não deixou, e ele impediu. Ok? Mas por que Abner? Abner era o homem de confiança de Saul. Primo, parente, chegado, soldado leal, comandante, guarda-costas. Ok? Mas nesse momento, Abner não foi capaz de proteger Saul. Quem protegeu Saul? O perseguido. O que estava sendo caluniado. Acusado de ser ali um usurpador do trono, um traidor da pátria. Esse perseguiu Saul. A grande questão é que Davi está mostrando a sua lealdade. Olha, o seu homem mais de confiança que você tinha, o seu braço direito, ele não foi capaz de proteger. Agora eu, que você tem aí me acusado e tudo mais,
eu estou aqui, protegendo o rei. Abner, assim como os soldados, deveriam ser mortos. Por quê? Porque não protegeram o rei. Eles negligenciaram o seu serviço. Eles deveriam estar atentos, acordados. A punição era a morte. Agora, eles estão vivos. E quem é que está sendo caçado para morrer aqui? Davi. O servo leal que está protegendo. É ele que está sendo caçado. Então Davi, ele começa a deixar claro essas questões aqui. Ele começa a mostrar como ele é um servo fiel. E ele mostra, ele fala aqui dos objetos. Cadê os objetos que estavam lá? Dê uma olhadinha se ainda estão no mesmo lugar. A gente vai chegar então, meus irmãos, no primeiro resultado aqui. O resultado de resistir à tentação. O resultado que Davi alcança ao resistir à sua tentação. Olha comigo os versos 17 e 20. De 17 a 20. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é você, meu filho Davi? Davi respondeu: sim, ó rei, meu senhor. E acrescentou: por que o meu senhor está perseguindo este seu servo? O que eu fiz? E de que mal sou culpado? Que o rei, meu senhor, escute as palavras de seu servo. Se o Senhor o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, são homens que o fizeram, que estejam amaldiçoados perante o Senhor. Eles agora me afastaram de minha porção na herança do Senhor e disseram: vá, preste culto a outros deuses. Agora que o meu sangue não seja derramado longe da presença do Senhor. O rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém que sai à caça de uma perdiz nos montes. Pronto, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Qual é o resultado de Davi ter resistido à tentação? Consciência tranquila. Davi pode defender a sua causa aqui com a consciência tranquila, com um senso de justiça. Eu sou inocente, eu fiz a minha parte. E ele pode, inclusive, apresentar as evidências. Ele tem nas suas mãos aqui, tanto a lança, quanto o jarro com água. Ele tem as provas da sua lealdade, as provas da sua inocência. Agora, há muitos paralelos aqui dentro desse capítulo, né? Davi está fazendo agora a sua defesa, mas há muitos paralelos com o capítulo 24. Na verdade, eles são muito parecidos. Por exemplo, Davi tem uma chance de matar Saul nos 2 capítulos. Os seus homens se oferecem para matar Saul nos 2 capítulos. Davi se recusa. Davi pegou algo de Saul que serviu como prova nos 2 capítulos. Davi confrontou Saul nos 2 capítulos. Saul expressa um tipo de arrependimento nos 2 capítulos, nós ainda vamos ver daqui a pouquinho. Zifeus estão envolvidos nos 2 capítulos. A afirmação de que Deus havia entregue Saul nas mãos de Davi, Abisai vai dizer isso, né? Mesma coisa que os homens de Davi tinham dito antes. Referência a Saul como ungido do Senhor, mais uma vez aqui. Então, há essas semelhanças acontecendo nos 2 casos. E aqui também nós temos Davi usando de diplomacia. Ele trata Saul com reverência, ele o chama de meu rei, de meu senhor, de uma maneira muito respeitosa. Saul, mais uma vez, chama Davi de meu filho. Na hora que ele começa a gritar lá para o exército, a uma distância, Saul deve ter se acordado naquele momento: que é isso, que confusão é essa que está acontecendo, né? E reconhece a voz de Davi e diz: és tu, Davi, meu filho. Agora, há algumas diferenças também. Por exemplo, Davi não chama mais Saul de pai. No primeiro caso ele tinha chamado, né? O rei, meu pai. Até falei que, além de ser uma posição muito respeitosa, reconhecimento do rei, também como a figura de paternidade e autoridade sobre a nação, a representação do próprio Deus para a nação, havia também os vínculos familiares de Davi com Saul. Davi era genro de Saul. Talvez aqui ele não chame mais de meu pai,
porque esses vínculos foram quebrados. Nós vimos que Saul deu a esposa, Mical, né, em casamento para outra pessoa. Deu a esposa de Davi para outra pessoa. Mas talvez aqui também a gente perceba que Davi já não consegue mais confiar em Saul. Saul já deu mostras demais de que não é alguém confiável. Então ele já não cai mais na dele. E ele trata agora Saul de igual para igual, ainda que se coloque diante dele como ele é o rei e eu sou o servo. Outras diferenças. No primeiro caso, o encontro foi na caverna, aqui é no acampamento. No primeiro caso, Saul, ele entra por acaso, onde Davi estava. Nesse caso aqui, Davi vai diretamente ao encontro dele. A gente também vê os nomes, né, dos homens de Davi. No primeiro caso não é mencionado o nome de ninguém. Aqui não são mencionados os homens, são mencionados apenas o nome de Abisai. Então a gente tem semelhanças, mas tem diferenças também. E a questão é, quanto tempo se passou entre um evento e outro? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que o período de fuga de Davi, onde ele vai para os desertos e foge de Saul, todo esse período se dá ao longo de mais ou menos 10 anos, ok? Então 10 anos ele está em fuga. Aqui os textos são só apresentados para nós, mas muitas vezes eles não estão na ordem cronológica, ok? O que o autor está querendo dizer para nós é que Deus, porque queria provar aqui que o caráter, a lealdade de Davi e reprovar Saul, ele chegou a conceder a Davi durante esse período de fuga pelo menos 2 ocasiões muito claras, onde ele teve todas as oportunidades de matar Saul e não fez. Ele se manteve fiel, se manteve leal, ok? Outras coisas aqui interessantes, né? Davi, ele pergunta, né? Qual foi o meu pecado, ó rei? Qual é o meu crime? Do que eu estou sendo acusado? O que realmente eu fiz? Ele está fazendo a sua defesa. E nessa defesa, ele também lança algumas possibilidades do porquê que Saul está perseguindo ele. Uma delas, será que foi o Senhor que o instigou a me perseguir, né? Que o instigou a me perseguir? Como assim o Senhor instigou Saul a perseguir Davi? Na verdade, nós já vimos alguns textos atrás que o Senhor liberou, inclusive, um espírito maligno para operar na vida de Saul. E o resultado daquilo foi Saul tentando matar Davi. O ponto é, por que Deus faria isso? Por que Deus agiria dessa forma, usaria esses meios? Deus estava querendo deixar claro que Saul não estava mais apto a ser o rei de Israel. Então, para deixar claro, ele entrega Saul em juízo aqui, ok? Só que ao mesmo tempo, Davi também propõe um caminho para resolver o problema. Se é esse o caso, Saul oferece sacrifício ao Senhor. Em outras palavras, o que está envolvido nisso aqui? Se arrepende, reconhece o teu pecado, apresenta diante do Senhor sacrifícios, busca o favor do Senhor mais uma vez, conserta o teu relacionamento com o Senhor mais uma vez, e aí você resolve o teu problema. A outra possibilidade que ele dá é de homens estarem instigando Saul a fazer isso. E agora a gente percebe que realmente tem alguns homens fazendo isso, os ifeus, ok? E Davi diz o quê? Que sejam eles amaldiçoados, que Deus traga juízo sobre eles. Por quê? Não apenas porque eles estão tentando tirar a vida de Davi, mas Davi fala aqui que eles estão, de certa forma, empurrando Davi para longe da sua porção, longe da sua herança. Deus, quando trouxe o seu povo para a terra prometida, ele deu para cada tribo um lugar ali na terra. Davi era da tribo de Judá. Só que Davi agora estava sendo perseguido, ele não podia mais ficar na terra que Deus tinha dado. Qual era a alternativa de Davi, então? Ir morar num lugar estrangeiro, onde o Deus de Israel não era adorado, onde o povo de Deus não estava. E dessa forma, é como se esses homens estivessem fazendo o que Davi diz aqui. É como se eles estivessem me empurrando, vai adorar a outros deuses, você não pertence mais ao povo de Deus. É por isso que Davi está aqui tão revoltado. Ele fala da sua aliança com o Senhor, ele diz, olha, se meu sangue tiver que ser derramado, que seja na presença do meu Deus, no lugar onde o meu Deus é adorado.
a lealdade de Davi, o comprometimento dele com o Senhor. Nós vamos ver que ele vai ter realmente que fugir depois, para fora da nação de Israel, mas ele deixa claro, o seu compromisso é com o Senhor, ele quer estar onde Deus está, onde o povo de Deus está. Bom, e mais uma vez a gente tem a figura da pulga, né? O que o rei está fazendo? Está perseguindo uma pulga, algo insignificante, não tem algo melhor para o rei fazer. O rei está perdendo tempo, está desperdiçando energia com algo que não merece. Bom, meus irmãos, apesar de toda a circunstância difícil para Davi, que ele tem experimentado já há muito tempo, fugindo de Saul, o que nós vemos aqui é que ele pode erguer a sua voz com consciência tranquila e fazer a sua defesa com consciência tranquila. Eu tenho agido com justiça. Isso não significa que ele não teve os tropeços, que ele não deu os seus vacilos, seus pecados, a gente já falou disso em pregações passadas. Mas nesse caso em que ele está sendo acusado, ele pode agir com consciência tranquila. Meus irmãos, que coisa boa é termos a consciência tranquila. Que coisa boa é podermos levantar a voz com consciência tranquila. Em casos em que a gente às vezes precisa se defender, a gente tem a consciência tranquila. Eu não fiz nada de errado. Eu fiz tudo o que eu deveria fazer. Às vezes eu aconselho algumas pessoas que se envolveram em algum tipo de problema, às vezes problema de relacionamento com alguém. Eu digo, olha, faça o seguinte, procure essa pessoa e faça a sua parte, meu irmão. Peça perdão. Peça perdão pelo que você fez. Você não precisa pedir perdão pelo que o outro fez, não. Você pede pelo que você fez. Peça perdão. Sabe por quê? Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, as nossas pendências, elas voltam para bater na nossa porta. E naquele dia em que chegarem lá para você e disserem assim, ei, tu não é aquele que fez isso e aquilo outro, que teve aquele problema com o fulano e com o cicrano, que disse isso, que disse aquilo outro. Sabe qual é a melhor coisa que a gente tem para fazer nesses dias? Ter a consciência tranquila. Poder dizer assim, realmente eu fiz. Realmente fui eu que fiz. Porém, eu fui lá, eu pedi perdão, eu fiz a minha parte, a gente se reconciliou. Ou se não houve reconciliação, porque depende também da outra parte fazer a parte dela, mas pelo menos você poder dizer com o coração e a mente tranquila, eu fiz a minha parte. Agora, infelizmente, eu não posso fazer a parte do outro. Não há nada melhor do que isso. E essa é a recompensa, irmãos, da gente ceder, da gente resistir, na verdade, né? Não ceder às tentações. A gente ter a consciência tranquila. Olha, foi difícil, foi dura, a proposta, quase me resvalaram os pés, eu quase cometi uma loucura, mas Deus me sustentou. Deus me deu graça, eu resisti. E qual é o resultado de sucumbir à tentação? Agora mais fácil, mais rápido, tá? O que é que Saul colheu? Olha aí, verso 21. Então Saul disse, pequei. Volte, meu filho Davi, como hoje você considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Olha aqui o que Saul vai colher de ter sucumbido à tentação. Apenas vergonha, apenas admissão de tolice. Não tem mais o que ele fazer, não tem mais o que ele dizer. Ele apenas, diante dos fatos, pode constatar aquilo que todo mundo já tinha visto e todo mundo já tinha constatado. Saul é um tolo que está perseguindo o melhor oficial que ele tinha, que está perseguindo o servo mais leal que ele tinha. É um tolo. E agora está aqui, o rei tendo que passar essa vergonha no crédito, no débito, né? No carnê, onde mais ele puder, por ter agido como um tolo. Sabe, esse é o problema, meus irmãos, é o que sobra da tentação. Sabe o que a tentação vai te dar no final das contas? Ela chega e faz um convite muito bonito, mas sabe o que ela vai entregar no final das contas para você?
vergonha, miséria, desgraça. É isso que ela tem para te entregar. Só isso. Não se engane, não se engane. Sabe? Não há nada coberto que não venha a ser revelado. Mas cedo ou mais tarde aparece o que você faz de errado. E sabe o que você vai colher? Vergonha. E vergonha é o mínimo, tá? É o mínimo. Porque o salário do pecado é a morte. E quantos, por terem enveredado pelo caminho do pecado, não têm a sua vida abreviada? Pessoas que vão mexer com coisa errada, com gente perigosa, e depois tem a sua vida abreviada. Poderia ter vivido mais tempo. Pessoas que vão se entregar a vícios, vão contrair doenças, ou às vezes vão morrer num acidente banal, simplesmente porque estavam ali completamente entregues ao seu vício. Pessoas que vão destruir famílias, destruir relacionamentos, filhos. É isso que o pecado tem para entregar para você. É isso que sobra. Ok? E aqui, houveram momentos em que Davi, vão haver, na verdade, nós ainda vamos ver isso para frente, momentos em que Davi também vai cair no pecado. E o que Davi vai colher do seu pecado? Há um salmo em que ele vai dizer o seguinte: enquanto calei os meus pecados, meus ossos secaram dentro de mim. Há salmos em que ele vai falar que ele tem chorado dia e noite. Davi vai ver um filho morrer, bebê ainda. Davi vai ver os seus filhos disputando entre si, tramando contra ele, cometendo violências dentro da própria família. Tudo isso são consequências que Davi vai colher por causa também dos seus pecados. Mas a diferença entre Davi e Saul é que Davi se arrepende de verdade. Essa é a diferença. Quem não lembra do Salmo 51? Contra ti somente pequei, Senhor, eu fiz o que era mal perante os teus olhos. Não retires de mim o teu espírito. Lava-me com esopo, Senhor, eu ficarei mais limpo, mais alto do que a neve. Purifica-me, Senhor. Esse é o coração de Davi. Ele se arrepende de verdade. Ele corre para o Senhor de verdade. Olha versos 22 a 25, para a gente encerrar aqui. Respondeu Davi: aqui está a lança do rei, venham um de seus servos pegá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Assim como eu hoje considerei a tua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda a angústia. Então Saul disse a Davi: seja você abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas e em tudo será bem sucedido. Assim Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa. Davi lembra onde é que está a confiança dele. Assim como eu poupei a tua vida, o Senhor vai poupar a minha vida. A confiança de Davi está no Senhor. E o próprio Saul, diante aqui da sua tolice, pode reconhecer isso. Deus vai abençoar Davi. Deus vai cuidar de Davi. Deus vai fazer com que as obras de Davi prosperem. No final, cada um parte para um lado. O que a gente aprende de tudo isso aqui, meus irmãos? Eu quero apenas dizer uma coisa. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança, mas sem pecado. Ele sabe. Ele não é alguém que vai virar o rosto para nós quando nós falharmos, cairmos em tentação, mas nos arrependermos de verdade. Sabe? O Senhor, Ele só vira o seu rosto para quem permanece endurecido no pecado. Mas se você realmente se arrepender, se você realmente for até Ele, confessar o seu pecado, você vai achar misericórdia. Se você no seu interior entender: Senhor, eu não quero mais isso, eu não quero mais essa vida, eu quero, Senhor, deixa eu te dar uma boa notícia. Ele nos amou tanto que Ele foi para aquela cruz morrer exatamente pelo teu pecado, para que você tivesse uma nova vida. Não tem nada que você possa oferecer para Ele para pagar por isso.
coisa que a gente pode fazer é se prostrar, adorar a Ele e dizer assim: Senhor, me recebe. Me recebe. Alguém que me amou assim. Alguém que sabe pelo que eu passei, mas conhece a podridão do meu coração e ainda me aceita. É digno de toda a minha vida, é digno de toda a minha adoração, é digno de todo o meu louvor, porque eu quero viver para Ti para sempre, Senhor. Me recebe, Senhor. Se você caiu ao longo da caminhada, é hora de levantar, é hora de se arrepender de verdade e receber o poder do Espírito. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, não tem nenhuma tentação que venha sobre nós que seja sobre-humana além das nossas forças. Por quê? Porque ao mesmo tempo que vem a provação, o Senhor nos dá poder para resistir, Ele nos dá um escape, Ele nos dá uma saída. Se agarre a isso, se agarre à saída que o Senhor está dando para você hoje, se comprometa com Ele hoje, desfrute da nova vida que Ele tem para dar para você. Olhe para Jesus, ame Jesus, comece a dar passos com Jesus, viva para Jesus, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos orar nesse momento?